Vamos lá? Sejam muito bem-vindas, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, que eu sei que tem maridos aí ouvindo, tem homens ouvindo. Sejam muito, muito bem-vindas. Mais uma manhã, o nosso encontro de devocional desta manhã. E o tema hoje é o Deus dos vales. Se você não me conhece ainda, eu não sei onde esse áudio vai chegar. Eu sei que minha oração é que Deus ele te encontre. Que Deus ele te encontre onde você estiver. Eu me chamo Moana Débora e para mim é uma honra estar aqui servindo mais uma vez esse banquete com que honra que é servir ao Senhor. Ontem o Senhor falou algo comigo muito específico. Você que me acompanha há bastante tempo, você sabe que desde janeiro, nós temos vivido como família uma promessa que o Senhor nos deu há mais de 15 anos atrás, que é pastorear um povo aqui nessa nação. Então, nós temos uma igreja a qual estamos pastoreando desde janeiro. Nós somos um campus brasileiro da nossa igreja americana. E desde que começou esse campus, eu não sei porque eu estou compartilhando isso, não estava no meu script, mas eu sinto no meu espírito que eu devo compartilhar. Desde que começamos o campus brasileiro, né, a nossa igreja brasileira, a Trinity Church Brasil, desde que começamos, as lutas se intensificaram. E ontem o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. O Senhor falou assim comigo: você tem duas escolhas. Você pode escolher viver o ministério ou viver confortável. Os dois não caminham juntos. Você tem a escolha de viver o ministério ou viver confortável. Você tem a escolha de viver o seu chamado ou viver confortável. Os dois não caminham juntos. E aquilo queimou no meu coração, sabe? E por mais que esteja sendo desconfortável, porque o chamado e o ministério são sim desconfortáveis, é uma honra vivê-lo, mas é desconfortável porque te pressiona por todo lado. Tá sendo desconfortável pro meu tempo, tá sendo desconfortável pra minha rotina, tá sendo desconfortável pro meu bolso, tá sendo desconfortável porque início de igreja você sabe como é, a gente faz tudo por todos, investe em tudo, em todos, e é assim. Então, o chamado e o ministério para você viver, você vai ter duas escolhas: viver o chamado ou viver confortável. Os dois não caminham juntos. Talvez Deus queria ministrar isso ao seu coração e eu compartilhei com você, tá bom? Então, hoje o tema do nosso encontro é o Deus dos vales. E eu sinto que eu tô sentindo no espírito que o que eu falei é a resposta de Deus para alguém. Talvez o ministério, o chamado está sendo desconfortável para você. E eu tenho que te dizer, o chamado e o ministério são desconfortáveis. São desconfortáveis, mas você sente paz, sabe? Você sente paz. Eu estava aconselhando uma pessoa, né? Uma ovelha preciosa. E eu disse isso para ela. Ou você vive o seu ministério, ou você vive com conforto. O que eu posso orar por você é que você tenha paz, mas eu não posso orar que você tenha um conforto, porque viver o chamado jamais será confortável. Jamais será confortável. Então eu posso orar por você para que você tenha paz, mas conforto eu não posso orar, porque Jesus não teve conforto quando veio viver aqui o seu chamado. Os discípulos não tiveram conforto. Os grandes homens e mulheres de Deus não tiveram conforto. Não foi confortável para eles, mas eles tinham paz. Então o que eu oro por você é que você tenha uma paz que excede todo entendimento, uma paz no meio do desconforto, uma paz no meio das pressões, uma paz que excede todo, até mesmo o seu entendimento, o entendimento daqueles que estão ao redor, que não entendem como você tem paz, vivendo essas pressões, vivendo o desconforto do ministério, vivendo sendo puxado por todo lado, pressionado por todo lado, esmagado por todo lado. Você está desconfortável, mas você tem paz. Esse é o chamado de Deus. Nós temos paz no meio do desconforto. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 23, versículo 4, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Esses salmos, ele é bem claro e esse salmo ele ministra muito ao meu coração. Vales significam partes baixas da terra, é uma depressão no solo. Espiritualmente falando, representam os nossos processos, nossas depressões, nossas enfermidades, nossas dores, nossos conflitos, nossas provações, que podem ser lugares baixos nas nossas vidas. Eu disse, podem ser. Não é necessário que sejam. Podem ser. E você vai entender o porquê. Encontrar Deus nos vales sempre é uma tarefa muito difícil. Porque quando nós somos levados para essa estação de vales, começam a vir exatamente as perguntas. Onde o Senhor está? Por que Deus está permitindo esse vale? O que é que eu fiz para estar neste lugar? Cadê o Senhor, Deus? Por que me abandonaste? Vocês não fazem essa pergunta porque vocês são muito espirituais. Só eu que fiz essa pergunta ao Senhor quando enfrentei um grande vale que iniciou no mês de dezembro. E eu vou compartilhar no decorrer da mensagem na minha vida para vocês. Os lugares baixos, esses vales, geralmente eles são solitários. E por que não dizer sombrios? Eles também são sombrios. Eu sei na pele. E quando eu lembro, meu corpo chega a arrepia. Porque eu sei que o que é viver, o que é passar por um vale da sombra da morte. E esses vales, muitas vezes, são sim desprovidos de beleza. E limitam a nossa visão e a nossa perspectiva, limitam o nosso entendimento e nós pensamos que vamos perecer nesse lugar para sempre. Porém, é a experiência do vale que nos marcam profundamente e elas não são menos importantes que a beleza das montanhas. A grande problemática é que nós queremos acessar lugares altos em Deus, nós queremos viver em lugares altos em Deus, em montanhas e montanhas e montanhas, e achamos que Deus só está nesses lugares altos, e achamos que Deus só está em cima das montanhas, e achamos que Deus está somente naquele lugar, mas nós esquecemos que para subir em altas montanhas, primeiro nós começamos por baixo, primeiro nós começamos pelos vales. E é neste lugar que eu quero ministrar o seu coração. A primeira chave hoje, eu não sei, talvez você esteja passando por um vale, você passou por um vale ou você passará. I'm sorry, me desculpa, eu não estou profetizando na sua vida, mas eu creio na promessa que o Senhor Jesus deixou para nós. Nesse mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. Nós não podemos rasgar essa parte da Bíblia. É Bíblia. Nós temos a tendência de pegarmos somente as promessas que fazem um carinho no nosso coração. Pegarmos somente as promessas que afetam as nossas emoções para um lugar muito bom. Mas isso também é uma promessa. Neste mundo tereis aflições, ou seja, nesse mundo passarás por provações, passarás por vales, passarás por diagnósticos, passarás por dores, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele já venceu por nós. Nós com ele, nós também venceremos. Talvez não seja o vencer da forma que você imagina, mas em Cristo, mesmo quando perdemos, nós ganhamos. Em Cristo, mesmo quando descemos, nós subimos. Em Cristo, mesmo cansados, somos restaurados. Em Cristo, mesmo triste, nos alegramos. Em Cristo. Você está entendendo? Então, Cristo é o centro de todas as coisas. E talvez, o que tem te faltado nesse vale é Cristo, o Deus dos vales. O Deus dos vales. Então, os vales, ele tem um potencial. E um dos potenciais que eu entendi que o vale tem é revelar as nossas raízes. Ele revela as nossas raízes. O vale tem o poder de nos deixar nus diante de Deus e diante de nós mesmos. Ali naquele lugar, nós vemos as nossas improbabilidades. Ali naquele lugar, nos vemos totalmente por dentro. Neste lugar,
nós realmente nos conhecemos, nesse lugar onde ninguém está nos vendo, nesse lugar onde muitas vezes passamos sozinhos e talvez você esteja se ofendendo com as pessoas porque você tem vivido num vale sozinho. Eu quero te dizer, para de se ofender com as pessoas. É Deus. É Deus que está te dando uma oportunidade para conhecer intimamente o Deus que completará o teu coração, que te fará transbordar, o Deus que te curará da dependência emocional de outras pessoas, o Deus dos vales. Então para de se ofender com as pessoas. Ai, fulano tá me deixando. Ai, eu tô passando por essa provação sozinha. Ai, ninguém me ama. Ai, ninguém me quer. Chama o SAMU que eu vou morrer. Não, é Deus que está te levando para uma estação onde você vai ter que escavar lugares nele para que você possa ser preenchido em todas as suas áreas emocionais e completas por Deus, porque só Ele pode trazer essa plenitude em nós. Pessoas não podem nos satisfazer, não podem nos completar, pessoas não podem nunca vão satisfazer e completar áreas que somente Deus pode. Eu costumo dizer que o ser humano, ele tem um buraco no seu coração que somente Deus, ele pode preencher. Então, o vale é uma oportunidade de você encontrar esse lugar em Deus. Mas a grande problemática é que muitos se ofendem nesse lugar. Deus, ele te conduz a uma estação de vales para que você possa ter a primeira chave que eu trouxe para você, o potencial do vale. Saber como estão as tuas raízes, porque o vale você se vê totalmente por dentro. O vale, ele revela as raízes. Então, se você tem raízes profundas, não tenha medo. Elas te sustentarão firmemente até a próxima estação. Eu disse até a próxima estação. Eu quero que você entenda algo. O vale não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Então, se o vale tem revelado que as tuas raízes não estão tão firmes assim e você tem desfalecido no vale, talvez seja o momento, talvez não, eu tenho certeza que é o momento de você trabalhar nas suas raízes. Porque quem tem raízes firmadas em Deus não desfalece no vale. Não desfalece no vale. Então, os vales, ele revela as nossas raízes. Então, o que é que o vale, ele tem revelado das tuas raízes? Porque o vale, ele vai te despir completamente. Enquanto você vê o que Deus está arrancando, você vai ver dor. Mas quando você ver as tuas raízes, você vai entender o propósito desse processo. Você vai entender, então você precisa olhar para as tuas raízes. E nesse momento que você está toda despida em Deus, você precisa olhar para as tuas raízes. São elas que vão te sustentar. E você sabe que quando as árvores estão num lugar onde chega a estação da seca, a estação dos vales, a estação onde elas não recebem água, que não tem chovido, sabe o que acontece com essas raízes? As árvores que têm raízes, elas cavam mais profundo, o mais profundo que elas podem, até encontrar um lugar embaixo do solo, onde elas encontrem água. Você tá entendendo? Você já entendeu, né? Um dos propósitos do vale é que as tuas raízes encontrem um lugar em Deus, onde ainda que tudo esteja seco ao redor, mas você tem raízes profundas, você encontra um lugar em Deus e neste lugar você encontra água. Você tá entendendo? Você encontra a água que vai saciar a tua sede, você encontra água, ninguém vai entender como que você está vivendo um vale doloroso, mas você está ali firmemente, fortemente em pé, porque está nas raízes. O segredo é as raízes. Uma das primeiras coisas que descobrimos quando nos encontramos no vale, sabe o que é? Nosso clamor interno é mais escandaloso do que nós imaginávamos. Nossa alma é escandalosa. Nós queremos gritar, chorar, murmurar. Nós queremos dizer que me tira daqui, Deus, por que me abandonasse? Nosso clamor interno, ele é escandaloso.
Nada revela mais as nossas emoções do que um período de vales, de processos. E você vai ver como a sua alma é escandalosa, como a sua alma quer te direcionar, como a sua alma quer gritar, como a sua alma quer se vitimizar, mas você precisa encontrar um lugar em Deus desse vale, que é o lugar que vai ser revelado, onde as tuas raízes estão plantadas. Então, talvez, se você está vivendo essa estação, um dos propósitos é revelar as tuas raízes. O que é que Deus ele tem revelado para você nessa estação de vales? Suas raízes não estavam tão firmes assim, por isso você tem esmurecido, você tem murmurado, você tem desfalecido no vale. Suas raízes não estão tão fortes assim e você tem caído, você tem ficado prostrado numa cama, você tem vivido ali naquele lugar quando Deus te chama para se aprofundar mais nele. Você está entendendo, então, o que é que esse vale está revelando das tuas raízes? Responda para você mesmo, porque o vale vai te despir completamente. Vai te despir de tudo aquilo que não é vital, da visibilidade que as pessoas podem ver você. Vai te despir dos teus títulos. O vale vai te despir dos teus dons. O vale vai te despir completamente. Você vai olhar para você e vai dizer o que sobrou. E o Espírito Santo sopra sobre você e diz assim: as raízes. As raízes é fundamental para nos manter vivas no meio do vale. Na estação da seca, as árvores não têm fruto nenhum exposto. Na estação da seca, as árvores só têm galhos. Não tem beleza alguma no vale. Não tem beleza alguma. Mas as raízes, as raízes encontram um lugar embaixo do solo, onde elas se aprofundam. As raízes encontram água, nós precisamos encontrar esse lugar em Deus, nós precisamos encontrar este lugar em Deus, um ambiente onde seremos totalmente supridos pela presença de Deus. Esse é o Deus do vale. Ele não nos leva para o vale para nos deixar morrer e desfalecer naquele lugar, não. Ele nos leva no vale para trazer a sua presença tão forte sobre nós, como o salmista diz. Como o salmista bem disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda ali tu estás. Você está entendendo? Deus está nos vales. Deus não está só nas montanhas. Deus não está só nas montanhas. Eu não sei quem te ensinou esse evangelhozinho em que Deus só está com você quando você está próspero, quando você está no alto degrau, quando você está visível, quando seu ministério está bombando. Não. Esse evangelho não é o bíblico. Deus também está nos vales, nos dias de depressões. Deus está nos vales, nos dias de pânico. Deus está nos vales, nos dias das ansiedades. Deus está nos vales no dia do divórcio. Deus está no vale no dia do diagnóstico. Deus está no vale no dia das perdas. Deus está no vale no dia do luto. Deus está no vale no dia mau. Você está entendendo? Deus também é Deus dos vales. Talvez a sua perspectiva precise mudar hoje. De quem é Deus? Sua perspectiva precisa mudar. E talvez o Senhor te conduza a uma estação de vale, para que você mesmo, sem ouvir alguém falar sobre o Deus do vale, mas que você conheça profundamente esse Deus que é desconhecido ainda por muitos. Meu Deus, meu Deus. Segunda chave, o vale nos leva à dependência e nos marca. Jesus. Eu sinto um bálsamo do Senhor esta manhã. Deus, Ele vai te encontrar nesse lugar essa manhã. Jesus. Os vales têm potencial de nos marcar.
e de nos levar para um lugar de dependência. Então, quando você perder toda a sua esperança, quando a força dos seus braços não puder mais mudar nenhuma situação, desculpa, gente. Quando ninguém puder fazer nada para mudar o seu quadro. Quando você perder toda a esperança. Quando você perder toda a esperança. Quando ninguém puder fazer nada por você. Quando a força do seu braço não puder mudar nenhuma situação. Essa será a oportunidade que Deus está te dando de conhecer o Deus do vale. Acredite, você vai viver, você conseguirá viver algo em Deus que nunca você testemunhou antes. Nunca você conseguirá viver algo em Deus que nunca os seus olhos testemunharam antes, que nunca o seu corpo testemunhou antes, que nunca a sua alma testemunhou antes, que nunca a sua fé testemunhou antes. Muitas vezes você acha que o seu milagre está naquilo que você acha que o seu milagre está naquilo que você que Deus ele fez de visto, não. Muitas vezes seu milagre está naquilo que você viveu profundamente, internamente, só você viveu. Você não consegue explicar com palavras. Você não consegue dizer, você não consegue mensurar, você não consegue, porque aquilo que você viveu é tão sobrenatural e tão profundo que te marcou de uma forma tão intensa que você não consegue explicar com palavras. O Deus do vale é indizível, não tem como explicar com palavras aquilo que é sobrenatural. Esse é o Deus do vale. Então não tenha medo se você está vivendo uma estação em que teus braços não podem mudar nada. Onde você perdeu toda a esperança, é nesse lugar que o Senhor quer te marcar. É nesse lugar que o Senhor quer te levar para um lugar de dependência. É neste lugar que o Senhor está marcando um encontro intenso, íntimo, profundo, único e legítimo com você. O vale vai te dar legitimidade. O vale te dará legitimidade. Sabe o que é isso? Ninguém vai poder copiar, porque você tem algo legítimo que Deus, Ele te deu e Ele te marcou. Ninguém vai conseguir explicar, porque você carrega algo que somente você viveu. É uma marca legítima. Você foi marcada, nunca mais você será a mesma, porque o Deus dos vales te tocou. O Deus do vale se apresentou para você. O Deus do vale te chamou ao lugar mais profundo do abismo, onde ali a sua presença foi manifesta profundamente em você. Você está entendendo? Existem vales que a descida é tão grande que você desce tão profundamente, onde você está tão despido, onde você está ali tão quebrado. Existem vales que te levam para este lugar. A dor é profunda, mas a presença do Deus do vale. A presença do Deus dos vales, ela é mais profunda do que toda dor. Ela é mais profunda do que todo diagnóstico. Ela é mais profunda do que tudo. Esse é o Deus dos vales. Ele vai te marcar tanto que você terá cicatrizes. E essas cicatrizes vão revelar que você sobreviveu ao vale da sombra da morte. E você não morreu naquele lugar. Essas cicatrizes vão te delegar uma autoridade. Essas cicatrizes vão te dar legitimidade. O vale vai te marcar profundamente. Que você nunca mais será a mesma. O mesmo você nunca mais será.
Acredite em mim, eu quero que você acredite em mim. Nenhum vale é estéril. Nenhuma dor é estéril. Nenhum vale é sem propósito. Todo vale tem um propósito. E sabe qual é um dos maiores propósitos? Os vales são corredores. Anota aí para você nunca esquecer. Os vales são como corredores que nos levam para um encontro com Deus. As dores que você vive nos vales são corredores que nos levam para perto do Criador. Existem descidas e a descida ao vale, elas são necessárias para grandes subidas. Antes de você subir em montanhas, você precisa passar pelo vale. Você está entendendo? Você precisa passar por este lugar. A profundidade que descemos o vale é a profundidade que conheceremos o sobrenatural de Deus. Você vai conhecer Deus como nunca. Você vai conhecer Deus, o Deus que você agora pode ver, sentir, tocar, ouvir. Foi isso que Jó disse. Jó passou por um grande vale na sua vida. Jó perdeu tudo. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu gado, ele perdeu filho, ele ficou doente. Pensa no vale que Jó passou. Pensa no vale. Além de estar passando num vale tão doloroso, a sua esposa ainda disse para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Você sabe que quando nós passamos por vales, as pessoas não vão entender. As pessoas vão querer dizer que a culpa é sua. As pessoas vão querer dizer que você pecou, que algo aconteceu com você. As pessoas vão te julgar. As pessoas vão dizer: onde está o teu Deus? E você vai responder assim, ó: eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos podem vê-lo. Você está entendendo? Isso é uma experiência entre você e Deus, não tem como você explicar, você não vai poder explicar, você não vai conseguir explicar, ninguém entende, só entende quem está vivendo um vale, quem já passou por um vale, só entende quem já sentiu profundamente uma impotência tão grande, onde você não consegue fazer nada, onde você não consegue movimentar nada, onde você não tem força, você não tem esperança. É nesse lugar que o Deus do vale te chama para dependência e te marca com o sobrenatural. Você nunca mais será a mesma. Então para de querer compreensão das pessoas. Para de querer que as pessoas compreendam o vale que você está vivendo. Para de tentar explicar. Não. Entra para esse lugar solitário. Você está tentando explicar tanto o que você está vivendo. Você está tentando explicar tanto para as pessoas o que está vivendo, que você tem perdido de ouvir a voz de Deus, o porquê você está vivendo essa estação. As pessoas não precisam entender. É uma experiência entre você e Deus. Esse é um momento que você precisa se esconder. Deus te convida, se esconde em mim. Existe um lugar em mim que você ainda não conheceu. Existe um lugar em mim que você ainda não teve uma experiência. Existe um lugar em mim que você vai me conhecer, não só mais de ouvir falar, mas de me ver, de tocar, de sentir o meu cheiro. O Deus dos vales tem um cheiro. O Deus do vale tem uma voz. O Deus dos vales tem um toque que só Ele pode. Você vai conhecer o que é ser sustentado, o que é ser levado no colo, o que é o sobrenatural quando você se encontrar nessa estação em que você se sente totalmente impossibilitado de fazer algo. O Deus do vale vai se revelar para você como o Deus dos milagres, o Deus do sobrenatural, o Deus que satisfaz a tua alma, aquele lugar onde ninguém pode satisfazer. Você está entendendo?
Você está entendendo? Você sabe que os pastores de verdade, os pastores mesmo que cuidam de ovelhas, no sentido real mesmo, que cuidam de ovelhas. Os pastores têm os seus rebanhos, eles têm suas ovelhas, e essas ovelhas vai sendo guiada por ele com o seu cajado, e ele vai guiando essas ovelhas em todo o seu percurso com o seu cajado e a sua voz. E ele vai chamando as ovelhas pelo percurso, pela sua voz, com o cajado. Quando ele bate o cajado, as ovelhas, elas ouvem, elas têm a audição muito aguçada. O animal, a ovelha, eles têm a audição muito aguçada. Elas não veem bem, mas elas ouvem muito bem. Então o pastor vai guiando elas com a sua voz. E então, quando uma ovelhinha, ela sempre fica se desviando do rebanho, ela sempre vai indo para outro caminho, essa ovelha vai sempre indo para outro lugar onde ela pode estar sozinha, porque as ovelhas elas andam em grupos para que se venha algum predador, elas possam proteger-se e o pastor possa protegê-las também. Então sempre que há uma ovelha em que não quer andar no rebanho, ou em que não consegue ouvir direito a voz desse pastor de ovelhas, você sabe o que é que ele faz? Ele vai até a ovelha. Ele quebra a perninha dela. Ela não consegue mais andar. Ele mesmo quebra a perna dela. E sabe o que ele faz? Deixa ela lá jogada para os predadores matar e comer? Não. Sabe o que é que ele faz? Ele pega aquela ovelha que ele mesmo quebrou a perna dela. Ele coloca aqui, ó, no ombro dele. E ele fica andando todo o percurso com ela. Por vários dias, até que a sua perninha sare. Sabe por que ele faz isso? Porque ele diz que desta forma ela vai poder entender bem a sua voz. Porque ela está bem pertinho, ó. Ela está bem pertinho dele, ó. Ela consegue sentir o seu suspiro. Ela consegue sentir o seu cheiro. Ela consegue sentir a sua voz. Ela consegue sentir. Você está entendendo? Talvez você esteja como essa ovelha. Você está sentindo que Deus ele te quebrou. E você acha que Deus te quebrou e te jogou, lançou aí para os predadores te matar. Que essa situação vai te matar. Que essa dor vai te sucumbir, vai te matar. Ó, ele te leva aqui, ó. Ele te leva aqui, ó, para você desenvolver a sua audição espiritual e você possa ouvir a voz do teu pastor que te guia pelos vales, que te guia pelas veredas em pastos verdejantes. Meu Deus! Meu Deus, você tá entendendo? Você tá entendendo? Existe um propósito nesse vale e um dos propósitos é que você esteja bem perto do Deus dos vales. Para que você possa ouvir bem pertinho a voz dele e desenvolver intimidade. Você vai saber o cheiro, você vai saber a voz, você vai saber o movimento, você vai saber o toque, você vai saber discernir o Deus dos vales. Você tá entendendo? Talvez você seja como essa ovelha que você acha que se quebrou no meio do caminho e Deus não tá te vendo. Não. O propósito é te trazer para mais perto. O propósito é para que você conheça a voz, o cheiro, o toque, o cuidado. Eu acho que eu vou chorar essa live inteira. Porque só quem já viveu num vale sombrio da morte, só quem já viveu neste lugar de dependência, sabe, talvez você esteja vivendo nesse lugar. E eu me lembro que em dezembro começou um processo muito doloroso na minha vida. É como se realmente Deus tivesse me pego e me quebrado. O ano que eu achei que eu iria viver o ano de aceleração na minha vida. O ano que eu achei que eu ia viver todas as promessas que eu já tinha ouvido há bastante tempo. O ano que eu achei que eu correria. O ano que eu achei que eu me movimentaria. O ano que eu achei que os meus projetos que eu já tinha guardado e ouvido de Deus iriam fluir. De repente eu estava
num quarto escuro, sozinha, tendo ataques de pânico, sofrendo uma insônia, porque eu tive sequelas pós-Covid, que me levou a uma insônia profunda, a qual eu fiquei 16 dias sem dormir. Perdi 10 quilos, eu não comia mais. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E a primeira pergunta foi: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Deus, isso não estava no nosso script. Deus, isso não foi combinado. Deus, o Senhor não me prometeu isso, lembra? E o Senhor me levou para o mais profundo abismo, o mais profundo vale. E naquele lugar, quando eu parei de olhar para minha dor, quando eu parei de fazer perguntas, quando eu me entreguei, eu pude conhecer o Deus dos vales. Enquanto eu olhava para a dor, o meu coração queria desfalecer. Enquanto eu olhava para o processo, o meu coração sangrava. Eu queria entrar num lugar de vítima. Mas teve um dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa madrugada, acordada, sozinha. Porque lembra? O Senhor, Ele te leva para vales onde você vai viver sozinho. E não queira que as pessoas vivam com você, porque a estação é sua. Não queira pedir que as pessoas vivam com você, as pessoas não vão entender. É você e Deus. Deus está te levando, é você e Deus. E eu me lembro que ali sozinha, naquela madrugada escura, fria, meu corpo se tremendo, eu não sabia o que era. Depois eu descobri com as minhas médicas que eu estava tendo um ataque de pânico. O meu corpo se tremendo todinha. E eu senti o Espírito Santo falando assim, ó, comigo. E é o que o Espírito Santo está liberando essa manhã sobre você. Vai ser resposta para a sua vida. Naquela noite, o Espírito Santo falou assim, ó. Ora, candarabaçoeras. Filha, você já conheceu o Deus das montanhas. Ei, filha, você já conheceu o Deus das montanhas. Você já sabe ouvir a voz desse Deus da bonança, do Deus das montanhas, do Deus que sabe te maravilhar. Agora, filha, eu quero que você conheça o Deus dos vales. Minha irmã, meu irmão, quando Deus me falou isso, e eu entendi que esse vale era para que eu conhecesse esse Deus que eu estou aqui querendo te dizer, te falar, que eu estou aqui gritando para te dizer que existe um Deus nesse vale. Você sabe que o que você vai viver, o que você tem vivido, é porque Deus vai te usar, vai te levantar para que você possa ser como uma voz que vai direcionar outras pessoas. E ali naquele lugar, quando o Senhor me disse, agora você vai conhecer o Deus dos vales, ali eu comecei a viver um sobrenatural em Deus. Quando era o pânico que me visitava e meu corpo tremia, agora era a presença de Deus que me visitava. Eu não tinha controle do meu corpo, porque a presença de Deus me visitava profundamente. E quando eu ficava acordada de insônia, agora eu passava a noite acordada orando em línguas, chorando, eu e ele sendo marcada para estar aqui hoje, para te dizer, ei, o vale vai te marcar profundamente, você nunca mais será a mesma. Eu tenho que confessar algo para vocês, eu ainda estou conhecendo essa nova Moana que nasceu depois dos vales, depois do vale da sombra da morte à vida. Depois do vale da sombra da morte, a sobrenatural. Depois do vale da sombra da morte, a autoridade, legitimidade, poder, graça, empatia. Você está entendendo? Não perca a oportunidade que Deus está te dando para conhecer essa faceta de Deus, o Deus dos vales. Para de olhar para a dor, olha para Ele.
Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele. Eu sei que o vale é profundo, que a dor é profunda, mas a presença dele é mais profunda ainda. Deus está te chamando para um lugar de profundidade, de intimidade com ele. Um lugar que você não vai ser levada por homens, um lugar que você não vai ser levada por ouvir. Você não vai ser levada, você vai ser levada. Você vai ser levada para esse lugar onde você vai realmente conhecer o Deus que você tanto ouve falar. Existem experiências com Deus que vão te marcar profundamente, e as experiências do vale é uma delas, te marcam profundamente. Não tem como você ser a mesma. Eu ainda estou tentando me conhecer. Eu sou outra pessoa completamente diferente da que eu era há 5 meses atrás. Porque o Deus dos vales nos marca completamente. Deixa Deus te marcar. Deixa Deus te marcar. Para de olhar para a dor, para o diagnóstico, para a traição, para o divórcio. Para de olhar para a desestrutura que você está imersa. Eu não sei qual está sendo o teu vale, mas eu sei que algum vale você está passando, ou passará, ou passou. Para de olhar para o vale com a perspectiva errada. Olha para esse lugar como os peregrinos israelitas. Lá nos Salmos 84, 5, 6 diz assim, ó: como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Você sabe que os peregrinos israelitas no Velho Testamento, eles faziam peregrinações regulares a Sião, a Jerusalém, para adorar no templo e celebrar as festas religiosas. Pelo menos uma vez no ano eles deveriam ir a Jerusalém. Esta era a maior alegria deles, as suas vidas, exultar ao Senhor naquele lugar. Você sabe que quando eles iam para esse lugar, havia um caminho que eles não podiam se desviar. Eles não podiam pegar outro percurso, eles tinham que passar por esse caminho. E esse caminho foi dado o nome Vale de Baca. Sabe o que significa Vale de Baca? Baca é uma palavra que significa choro e lágrimas. Eles não podiam se desviar desse lugar. Eles não podiam se desviar. Talvez você está passando por essa estação de Vale de Baca, um vale de choro, um vale de lágrimas, e que você não pode se desviar. Eu não pude me desviar, eu queria ter me desviado do vale. Quem quer passar por vale? Ninguém. Eu queria, mas existem estações que você não vai poder se desviar. Você não vai poder pegar outro percurso, você vai ter que passar. E quando você passar por esse lugar, eu te disse, é um lugar de passagem, você vai ser transformado. Sabe o que é que acontece com os israelitas quando eles passam por esse lugar? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O lugar é tão árido, o lugar é tão sombrio que eles não podem passar por esse lugar na terra plana. Sabe o que é que eles fazem? O cheiro é tão forte desse lugar, tão forte, eles não podem passar em terra plana. Sabe o que é que eles fazem? Eles escavam a terra. Eles cavam a terra profundamente para que eles passem por baixo. E eles não possam ser afetados pelo cheiro que é forte daquele lugar. Porque existem plantas que liberam um cheiro forte naquele lugar. Então eles fazem o quê? Eles escavam muito profundamente. Era o que eles faziam. Eles escavam muito profundamente para que eles possam passar e não serem tão afetados. Ei, você entendeu a chave? No vale você tem que escavar profundamente, o mais profundo possível. Você tem que ir mais profundo. Vai mais profundo, não perde essa oportunidade, não. Vai mais profundo. O que fazer no vale de Baca? A Bíblia diz assim, ó: os peregrinos passando pelo vale árido faz dele um manancial. Como? Cavando poços. Cavando poços. Cavando poços. Sabe o que acontece? Eles cavam poços. Desses poços fluem água. E sabe o que acontece também? Quando eles cavam, eles passam. Eles abrem caminho para que os outros israelitas, quando passarem por ali, também tenham o caminho já aberto. Você está entendendo?
O que você está passando está abrindo caminhos para que outras pessoas, quando passarem, elas encontrem um caminho aberto, porque você já passou. Você vai ser esse caminho, você é a desbravadora desse lugar. Você é esse caminho que as pessoas vão passando, porque você já desbravou esse ambiente. Deus te deu a autoridade e você sabe como se mover nesse lugar. Você está entendendo? A Bíblia diz que eles fazem do vale de Baca um manancial. Deus está te chamando para essa estação que você está vivendo, para fazer dele um manancial. Existe um Deus que você ainda conhece de ouvir falar, meu irmão, minha irmã. E eu tô aqui para te dizer, passe para outra margem. Passe para outra margem, não morra nesse lugar. Vem conhecer o Deus que você pode ver, sentir, cheirar, tocar. Você precisa entrar nesse lugar. Em Ezequiel 37, a Bíblia diz assim, ó. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele levou-me a um vale cheio de ossos. Você entendeu que Ezequiel disse? Pelo espírito, ele me levou, ou seja... Existem vales que o Senhor é que te leva. Existem vales que você entra com as suas próprias perninhas, porque você fez escolhas ruins, porque você fez coisas que não estavam no script. Você entra com as suas próprias perninhas, mas existem vales que Deus ele te leva. E aqui Ezequiel foi levado pelo Espírito para um vale. E a Bíblia diz assim, ó. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? E eu respondi, ó soberano, tu sabes. Tu sabes, só Deus sabe o que vai sair de você após esse vale de ossos secos. Deus é que sabe o que é que ele vai depositar de legítimo em você nesse vale de ossos secos. Talvez você olhe e diga, só tem vale de ossos secos. Meus olhos limitados só vê ossos secos. Mas espera aí, espera. E então ele me disse, profetize. Profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Oh, aleluia. Na sua perspectiva, você só vê ossos. Na sua perspectiva, você tem uma visão de morte. Mas na perspectiva do céu, ele já viu a vida. Ele já viu a vida e ele continua. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chacoalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. E você já parou para pensar nesse versículo? O barulho que foi de muitos ossos se juntando osso com osso. Ei, a confusão que foi, a bagunça que foi. Talvez você está imersa nessa confusão, nessa bagunça. Um barulho. É Deus colocando as coisas alinhadas, em ordem. É Deus alinhando tudo e faz barulho mesmo. E aos seus olhos é impossível, mas é Deus fazendo. Aos seus olhos é possível os ossos tudo se juntarem? Os ossos tudo se levantarem? É possível? Não. Mas o vale de ossos secos, quando Deus ele libera uma palavra, tudo muda. E a seguir, ele disse, profetize ao Espírito, profetize, profetize. Ezequiel disse assim, eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia nele espírito. Talvez você tenha trazido para o vale todas as coisas que você sabe fazer com as suas mãos. Você trouxe para o vale tudo aquilo que você sabe fazer, seus dons, suas habilidades, você trouxe para o vale.
Você trouxe o formato para o vale, mas agora esse vale está somente os formatos. Não tem vida, não tem espírito, não está fluindo. Aí o Espírito de Deus diz assim para Ezequiel: profetiza, 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 profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, vento que vem dos 4 lugares, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. E sabe o que aconteceu? E agora era um poderoso exército. Ei, o que Deus pode fazer dos vales de ossos secos? O que Deus pode fazer desse vale que você está vivendo? Você vê vale, mas Deus já viu o exército. Você vê um lugar de morte, mas Deus já viu um lugar de vida. Você vê descontrole, confusão, bagunça, barulho. Deus está vendo alinhamento. Deus está vendo um alinhamento espiritual. Deus está te alinhando. No vale só tem 2 opções. Ou você é os ossos, ou você é o profeta. Quem você é no vale? Quem você é no vale? Eu escolho ser a profeta, que vai olhar para aquela situação, que vai olhar para aquele vale e vai dizer: vale de ossos seco, o Espírito de Deus sopra vida. Você tem que olhar para esse vale e parar de olhar para os ossos, para a improbabilidade, olhar para aquilo que perdeu, para aquilo que morreu. Olha para o Espírito e diz: haja vida, haja vida, haja vida, haja vida, em nome de Jesus. Quem é você no vale? O profeta ou os ossos? Eu quero chamar homens e mulheres que sejam profetas no meio do vale. O vale que você vai ser usado por Deus para profetizar. Profetas em meio ao vale. Profetas em meio ao vale. Você vê vale, mas o Senhor vê exército. Talvez a situação que você está vivendo, você vê um vale, mas o Senhor já viu a autoridade. O Senhor já viu a autoridade, o Senhor já viu um exército, o Senhor já viu a legitimidade, o Senhor já viu os encontros. Ei, deixa Deus te carregar. E que você possa ter a sua audição aguçada da voz do pastor, que te leva em pastos verdejantes. A voz do pastor que te leva ao mais alto monte, mas te conduz no vale da sombra da morte. Que não te falte a presença. Que não te falte a presença no vale. Que não te falte a presença. No nome de Jesus, existe uma presença que você vai experimentar neste lugar e você precisa mergulhar profundamente. Existe uma presença palpável, é palpável, minha irmã e meu irmão, é palpável. Eu tô aqui para te dizer que é palpável. Tem cheiro, tem densidade, tem profundidade, tem sobrenatural. No vale tem profundidade, tem cheiro, tem intimidade, tem voz, tem experiências, tem visões. Existe sobrenatural no vale. Então não perca essa estação murmurando, reclamando. Não perca essa estação morrendo. Não morra no vale, porque a próxima estação, a próxima estação está vindo. A próxima estação está vindo. A próxima estação está vindo. Profetiza. Profetiza, 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 porque o exército está vindo. Você pode ouvir o som dos ossos? Você pode ouvir a bagunça santa que Deus está fazendo? Você pode ouvir? É o exército se levantando. Seja cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu quero orar por essas pessoas, Senhor. Por esses homens e mulheres que estão aqui esta manhã. Espírito Santo, eu oro para que eles possam ter um encontro contigo sobrenatural, Senhor. Um encontro, Deus, que o Senhor possa, Senhor, atrair esses corações e tirar do raso. Deus está te tirando do raso.
E quando Deus ele te tira do raso, ele te chama para o profundo, seus pés não alcançam mais a superfície, porque os seus pés estão entregues. Se entrega, mergulha, se entrega. Você já está no vale mesmo, se entrega, diz: ei Deus, eu não sei fazer, não sei mais falar, não sei mais o que fazer. Foi isso que eu disse para Deus: Deus, os médicos não podem fazer nada. Deus, eu com a minha força, com o meu dinheiro, com o que eu posso fazer, não posso fazer nada. Então, Senhor, eu me entrego. Se eu perecer, eu pereci, mas pereci contigo. Eu me entrego. Aí quando você faz essa oração, o céu é ativado e diz: ei, eu tô vendo alguém se entregando ali. Ei, eu tô vendo alguém perdendo o controle. Eu tô vendo alguém entregando o controle. Eu tô vendo alguém em dependência. O céu é ativado e o sobrenatural te envolve. É nesse lugar que Deus te traz pra dependência e te traz, pra perto. Você não vai mais saber andar com as suas pernas, porque as suas pernas foram quebradas pelo pastor. Você não vai saber mais andar pelos teus caminhos, porque agora você está dependente aqui, Aqui, Você está dependente aqui, Aqui, no colo do pastor. Então você é guiada e conduzido pelas veredas, pelo cajado e pela voz do pastor. Então o bom pastor está te conduzindo a esta estação, onde você vai conhecer sua voz, seu cheiro, seu cuidado, a dependência, e você vai ser marcado. Você sabe que como ele é o pastor de verdade, de ovelhas, como ele sabe que aquela ovelha já passou pelo seu ombro? Porque a patinha dela fica marcada. O andar dela é diferente. A forma dela é diferente e ela sempre está mais perto dele. Você está entendendo? Você vai ser marcada. E você sempre vai estar mais perto dele. Aleluia! Essa palavra ministrou ao seu coração. Então eu quero te pedir algo que eu nunca te pedi antes. Eu quero te pedir que você envie essa palavra para o máximo de pessoas que você conseguir. Porque eu sei que existem pessoas que Deus ele quer alcançar. E você e eu somos instrumentos para que essas pessoas possam ser alcançadas. Que você possa encontrar o Deus dos vales nesse processo que você está vivendo. Você vai ser marcado e nunca mais será a mesma. Acredite em mim. Por favor, não morra na dor, não morra no vale. Existem as montanhas que você ainda vai subir. Essa descida é profunda, mas te levará para um alto lugar em Deus. Aleluia! Posso te pedir algo? Faz um print e me marca no teu Instagram com a frase-chave que Deus mais falou com você. Por favor, faz isso. Faz a chave que Deus ele falou com você. Vai lá nos meus comentários e escreve a chave que Deus falou com você, tá bom? Faz um print. Amo vocês, espero vocês próxima sexta-feira. Que Deus ele te encontre e que você encontre com Deus. Faz o print. Deus abençoe.